Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje nós iremos resolver mais uma questãozinha aí do Enem. Nesse caso vai ser do Enem 2010, primeira aplicação caderno amarelo, uma questão de biologia, tá certo? Mas primeiro gostaria de pedir para vocês aí que curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal para ajudar aqui o professor com essa energia de troca, tá certo? Então vamos lá, questão 49. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. Tem informações aqui muito importantes, né? Eles vão corroer esses dentes porque eles vão produzir ácidos através da degradação de açúcares. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos que corroem o esmalte do dente, formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Então, basicamente, gente, eles estão falando aí para a gente sobre esse processo de formação de cárie, que basicamente vou precisar da presença de açúcares, e com esses açúcares, essas bactérias vão, por meio da fermentação, produzir ácidos que vão corroer ali, né, o esmalte do dente. Então, tanto faz eu estar me alimentando com açúcar, como eu também não estar me alimentando de açúcar, que esse processo ele pode sim acontecer. Obviamente, né, que a depender do tipo de alimentação da pessoa, se for uma alimentação muito rica em carboidratos, consequentemente essas bactérias vão ter mais matéria-prima, né, para poder trabalhar com essa fermentação e consequentemente vai aumentar, obviamente, né, a possibilidade de desenvolver as cáries dentais, tá certo? E aí nós estamos no segundo texto, que ele fala cárie, ele traz uma definição, né, um verbetezinho. Cárie: destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária: efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. Bom, então a gente vai ter aí, tivemos esses dois textos, eles basicamente queriam que a gente entendesse o que é uma cárie e como é que essa cárie ela pode ser formada. Então, a partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de quê? Então, a gente viu que essa cárie dental ela vai resultar principalmente aí da questão de açúcares, sobretudo açúcares que vão ser advindos do processo de alimentação, né? Foi isso que a gente entendeu. A letra A fala o seguinte: falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população brasileira. Então, o texto ele não traz essa informação. O texto ele diz que o flúor e o cálcio eles ajudam a combater essa cárie, mas ele não faz menção direta de que é necessário ter uma alimentação aí rica em flúor e cálcio para justamente impedir a formação da cárie. Então, a letra A não pode ser, né? Não pode ser. A letra B, consumo exagerado de xilitol. Então, também tem nada a ver, né, gente? Porque o que é que acontece? A gente viu no texto que esse xilitol, ele vai ser um tipo, né, de açúcar, que esse açúcar ele vai justamente contribuir para reduzir a quantidade de bactérias presentes na cavidade bucal. Então, se eu consumir exageradamente xilitol, eu vou acabar tendo aí quantidades muito pequenas de bactérias, né? Uma vez que ele vai destruí-las. Então, se eu tenho pouca bactéria, eu vou ter menor probabilidade de desenvolver a cárie, tá certo? Letra C. Redução na proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. Então, vamos lá. Redução da proliferação bacteriana quando a saliva é desbalanceada pela má alimentação. Então, o texto também não fala nada disso, né? Letra D. Uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes. Então, a gente viu que o flúor, na verdade, ele vai contribuir para reduzir as bactérias e, consequentemente, vai impedir com que tenha-se, portanto, a formação de cárie. Então, também tem nada a ver. E a letra E, né? Consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, que contribuem para a proliferação de bactérias. Isso está perfeito, né? A gente sabe que a retirada de bactérias ela pode ser feita tanto por questões químicas como por questões físicas. Então, o ato de escovar os dentes ele vai atrair essas duas estratégias, né?
o creme dental ele vai conter ali flúor e outras substâncias que quimicamente vão conseguir destruir parte das bactérias e o processo, né, de fricção que essa escova ela vai fazendo com esses dentes vai contribuir para a retirada física ou mecânica dessas bactérias. Então, uma boa higienização bucal e uma redução de alimentos ricos em carboidratos vão contribuir sim para reduzir as bactérias. E o oposto, né, vai contribuir para a formação da cárie dentária, que é o que a gente encontra justamente na letra E de escola, tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e até a próxima.